Carro de quem joga beach tênis, fuma pendrive, toma em copo Stanley e é pai de um Lulu da Pomerânia. Ao longo dos anos, o famoso O Não Bombado recebeu inúmeros apelidos carinhosos e carrega uma má fama gigantesca. Mas seria esse o carro mais injustiçado da história? Ou será que faz sentido essa má fama que ele carrega? Um dos mais zoados da história, eu acredito que ele já seja. Se você sabe de algum carro que é mais zoado que esse daqui, já deixa aí nos comentários. E galera, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Nós vamos mostrar o geralzão desse carro aqui de uma forma mais breve, porque o YouTube tem conteúdo abundante aí de reviews de Renegade, o que não falta no YouTube é review de Renegade, mas eu convido vocês para as considerações finais desse vídeo. O vídeo está dividido em capítulos, vai começar na parte de comportamento dinâmico. Então, se você já conhece o carro, muito provavelmente você já deve ter andado em algum Renegade em algum momento da sua vida, te convido a adiantar que ele tem umas considerações bem interessantes de por que esse carro atingiu essa má fama aí, né, de carro Nutella, de carro que não presta, de isso, de aquilo, e nós vamos discutir se aí sim é justo ou não essa fama do Renegade, beleza? Então, antes de fazer a apresentação externa para vocês, falar um pouquinho do motor. Capô aberto, e eu zoei a galera do beach tênis aí agora há pouco, e quem dera eu ser da turma do beach para estar com aquela viseirona na cara agora, que hoje tá um sol para cada um, galera. Mas vamos lá. Começando aqui, só mostrar que esse carro não conta com braço pantográfico, tá? Ele tem manta acústica para dar uma amenizada no barulho do motor diesel. Ele conta com duas presilhas ali em cada ponta. Falar agora dos números desse motor. Ele é um motor 2.0 turbo diesel de injeção direta. Ele conta com 170 cavalos de potência entregues a 3.750 RPM. Tem um torque máximo de 35,7 kgfm entregues a 1.750 RPMs. Esse motor ele é acoplado ao muito bom câmbio ZF de 9 velocidades. Esse motor é capaz de fazer o 0 a 100 desse veículo em 9,9 segundos e, de acordo com o Inmetro, ele tem um consumo de 10,1 km por litro na cidade e 12,5 km por litro no ciclo rodoviário. Vou mostrar aqui agora para vocês alguns elementos da dianteira desse Renegade, lembrando que essa é a versão Trailhawk top de linha, então ela tem algumas diferenças das versões mais convencionais para esse carro enfrentar uma trilhazinha, que nós já vamos falar da capacidade off-road dele na hora do comportamento dinâmico, tá? Aqui você vê que essa grade permite um ângulo de entrada, né, um ângulo de ataque maior comparado com as grades convencionais aí das outras versões da linha Jeep. Então isso aqui é para você enfrentar obstáculos de forma mais fácil. Além disso, nós temos dois ganchos vermelhos ali para caso você precise rebocar o seu Renegade. Aqui nós temos faróis com DRL em LED que contorna aqui os faróis. Esse carro aqui já está com o facelift do Renegade. Embaixo nós temos os piscas, farol de milha e essa clássica grade aqui da Jeep. Em cima, na versão Trailhawk, nós temos esse adesivo aqui no capô, que eu achei que ficou bem bacana nessa coloração cinza chumbo. Antes de falar da lateral e rodas, fazer a apresentação da chave para vocês. Tá bom. Essa é uma chave presencial que conta com a função, obviamente, de abrir e trancar o carro, mas além disso, você consegue abaixar os vidros com um toque, aperta e segura que abaixa. Função muito interessante para amenizar a temperatura da cabine no nosso calorão brasileiro. Você vai se aproximando do carro, já abaixa os vidros e já ameniza a temperatura. Mas essa é a versão top de linha do Renegade. Alguns outros carros da linha Fiat e Jeep contam com o botão de ligar o carro à distância também, para já ir acionando o ar-condicionado e refrescando a cabine. Esse Renegade aqui Trailhawk 2020 não conta com essa função. Você também consegue subir os vidros aqui na chave e dando dois toques aqui, você abre o porta-malas que não tem abertura
eletrônica, aquele motorzinho que abre e fecha o porta-malas de forma automática. O carro está trancado aqui agora, cheguei perto do carro, só colocar minha mão aqui que o carro vai abrir as portas. Quero trancar o carro sem apertar a chave. Aperto o botãozinho aqui, pronto, acabou. Falar um pouquinho agora do pneu desse carro. Ele está equipado com um pneu 215/60 aro 17 de uso misto, 70% asfalto, 30% terra. Falar um pouquinho aqui da lateral do carro. Ele tem esse detalhe aqui, Trail Rated, para mostrar que é um carro certificado pela Jeep para fazer trilhas. Aqui nós temos uns apliques plásticos em cima da caixa de roda para evitar, na hora que voar detritos, de arranhar a pintura do carro. Assim como nós temos uma saia aqui com a mesma função ao longo da parte lateral toda do carro. Aqui nós temos mais um aplique plástico, esse aqui já com função para, na hora que a pessoa abrir a porta do carro ao seu lado, não bater na sua porta e dar aquelas amassadinhas. Retrovisores com piscas integrados. Agora, galera, já falei, essa aqui é a versão top de linha desse carro. Vocês não acham que merecia um retrovisor com rebatimento elétrico? Esse carro aqui não conta, ele conta somente com o rebatimento manual. Uma pena, né? Essa unidade não está equipada com teto solar, esse era um opcional da versão Trailhawk, vinha um teto solar panorâmico bem bacana, mas conta aqui com o rack de teto funcional, caso você queira colocar um bagageiro em cima ou amarrar suas tralhas aí em cima também. Falar um pouquinho aqui agora da onde começam um pouco as polêmicas do Renegade, né? Para começar, design, que eu esqueci de comentar na dianteira. O design do Renegade é bem polêmico, né, galera? Minha assistente comentou comigo na hora que entrou no carro que ela acha o Renegade um carro feio. Eu já falei com ela que eu curto o estilo Renegade, acho um carro com personalidade, acho um carro bonito, mas gosto é gosto, né? Aqui nós temos faróis, né? Nada muito demais, tem um X aqui no meio deles, que a Duster agora copiou também, ficou muito parecido. Sensor de estacionamento, câmera de ré, tem mais um gancho aqui, caso você precise rebocar o seu carro. Tem um grande para-choque plástico aqui e tem a abertura, opa, carro está trancado, elétrica do porta-malas. Ele não tem esse motorzinho aqui elétrico para abrir e fechar. É aqui que está uma das maiores polêmicas do Renegade. Esse porta-mala é pequeno demais, galera, mas é muito pequeno mesmo. Ele tem apenas 273 litros de capacidade. Para vocês terem noção, é menor do que o porta-malas de um HB20. Mas quer saber uma coisa legal? Isso está muito raro nos carros hoje em dia. O step desse carro é do tipo quinta roda, ou seja, ele é idêntico às outras rodas do carro, inclusive com os pneus de uso misto. Bem bacana, né? Mas apesar de ser pequeno, ele tem essas redinhas aqui que você consegue prender alguns objetos. Tem a redinha lateral aqui também. Luzinhas, mas ele não tem a tomadinha 12 volts. Eles têm um gancho aqui que você consegue pendurar algumas sacolinhas também. Tampão, nada demais. Mas ele é muito bem acabado, né? Você vê que até aqui a Jeep teve um cuidado de fazer um acabamento plástico bacana. Aqui tem um logozinho remetendo ao clássico Jeep Willys. Bem interessante, esse carro é cheio de easter egg, né, galera? Ele é famoso por isso, aqueles detalhes que não fazem diferença nenhuma, mas que é bacana ter. Aqui na traseira, galera, é outro ponto de polêmica do Renegade. Já falei em outros vídeos do canal, eu tenho 1,83 m, mas eu dirijo com um banco um pouco mais recuado do que as pessoas da mesma estatura que eu. Mas ainda assim, galera, nada justifica esse espaço tão apertado, tão limitado. O espaço para a cabeça é ótimo, perfeito, não tem críticas aqui, mas o espaço para a perna, olha só, minha perna está esbarrando, está bem desconfortável mesmo, apesar do túnel central baixo aqui, apesar do console que não invade. Uma viagem mais longa seria bem sacrificante. Somado a isso, o banco desse carro, ele é muito ereto nessa parte de trás, ele é quase 90 graus. Então ele não tem aquele descanso, né, que você consegue dar uma escorada aqui, você fica
com as suas costas eretas o caminho inteiro, o que deixa a viagem aqui muito cansativa. Lembro que eu e minha irmã, a gente reclamava demais disso na época que minha mãe comprou aquele Renegade. Quando a gente ia viajar no banco de trás, a gente chegava bem detonado, especialmente numa viagem mais longa. Mas o acabamento é muito bom. Aqui nós temos um plástico que não é soft touch, mas é muito bem acabado. As maçanetas aqui, um cinza acetinado, bem bacana. Aqui nós temos uma ampla área em couro. Temos comandos dos vidros que descem com um toque e sobem com um toque também. Temos esse polêmico acabamento vermelho aqui. Eu gosto, tem gente que acha brega, tem gente que acha feio. Eu, particularmente, acho maneiro. Ele conta com um cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, encosto de cabeça para todos os ocupantes também, Isofix. E falando em segurança, galera, esse carro aqui, na época, ele recebeu 5 estrelas no teste de colisão e ele conta com airbag duplo frontal, airbag duplo lateral, airbag de cortina e airbag de joelho. Esse carro aqui tem 7 airbags, muito legal. Aqui atrás, ele não tem saída de ar-condicionado, poderia ter nessa versão top de linha Trailhawk, ele tem só uma entradinha USB. Mas uma curiosidade sobre essa entrada USB é que você consegue conectar o Apple CarPlay ou Android Auto ou um pendrive que seja aqui atrás. Ela não é meramente para alimentar, para carregar, né? Ela é uma tomada funcional que comunica com a multimídia ali da frente. Nós temos também alça PQP, que retorna de forma suave para todos os ocupantes, exceto o motorista que virou um porta-óculos. Temos luzinha aqui atrás também. E o que não temos é o apoiador de braço central. Os bancos traseiros rebatem um de uma vez aqui ou dois, como no caso dos bancos que eu estou sentado, beleza? Estamos aqui na posição do chefe, a posição do comandante. E galera, o que era péssimo lá atrás é muito bom aqui na frente. Não é que lá atrás é péssimo, né? Tem um bom acabamento e tal, mas fica devendo em espaço e conforto. Aqui a gente já está muito bem acomodado. Começando aqui com o volante, que tem um revestimento de couro muito agradável ao toque. Pedal shifts para você brincar com as 9 marchas do seu câmbio ZF. Haja dedo, hein? Vai dar até calo no dedo de tanta marcha para você brincar aqui. Comandos do piloto automático. Aqui, limitador de velocidade. Aqui embaixo, do lado de cá, botões para você fuçar nas inúmeras funções da multimídia ali, atender e encerrar chamadas, e o camaradinha com bafo aqui é para você ligar o comando de voz que você nunca vai usar porque não funciona muito bem. Aqui, um dos pontos muito irritantes desse carro, a haste seta muito mole, você dá farolado nos outros, tem um toque meio vagabundo, não condiz com o bom acabamento apresentado pelo Renegade, tá? Nós temos limpador de para-brisa com função automática, nós temos farol com acendimento automático também, controle dos vidros elétricos, os 4 vidros são elétricos com função automática para descer e para subir, controle dos retrovisores elétricos também, retrovisor interno fotocrômico, aqui nós temos um porta-óculos para você ficar estilosão. Ai, 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 achei um óculos aqui, podia ter gravado com ele nesse sol de hoje, né? Mas tá bom. O painel é praticamente todo em soft touch, muito bem acabado. Que nós temos uma multimídia que curiosamente é quadrada, né, galera? Normalmente as multimídias são widescreen, aqui para harmonizar com essa interna, ela é quadrada. Curiosidade dessa multimídia, você consegue controlar o ar-condicionado tanto por ela aqui, tanto pelos botões aqui embaixo. Muito legal, eu não gosto dos ar-condicionados, dos comandos do ar-condicionado que ficam concentrados somente na multimídia. Essa redundância aqui, a Jeep está de parabéns. Temos aqui a alavanca de câmbio, você jogou aqui para o lado, ela entra no modo esporte para você controlar as marchas. Temos freio de estacionamento eletrônico, aqui nós temos
o comando do controle de tração e estabilidade. Aqui nós temos o controle da tração do carro, então ele tem vários modos, né? Tem a neve, a areia, lama e pedregulhos também. Se você deixa na função auto, teoricamente ele já reconhece qual é o melhor modo de tração para você, visto que ele tem uma tração 4x4 sob demanda, tá? Quando você vai alterando aqui entre os modos de condução, vai aparecendo uma animação na tela de TFT que fica entre o velocímetro e o conta-giros desse carro também. Bem bacana. Galera, falei com vocês, eu não vou ficar entrando muito em detalhes de função de multimídia, não vou ficar entrando muito em detalhes de todas as funções do carro aqui. Estou passando uma geralzona aqui do carro para vocês, que como eu disse, tem muito conteúdo desse carro no YouTube já, fica à vontade para procurar. E eu estou mais preocupado de vocês verem as considerações finais e entenderem por que o Renegade virou um carro tão zoado e se é justo nessa versão diesel aqui ele carregar essa fama. Então bora pro rolê. Saí acelerado com o René aqui então, galera. Pé afundado. Nossa senhora, hein? Não é aquele desempenho ultra empolgante que te faz colar no banco, mas é bem satisfatório. E galera, no início do vídeo, falei com vocês que a gente ia fazer um conteúdo um pouquinho diferente, né? Passar mais batido pelas coisas do Renegade. Isso aí tem conteúdo em abundância sobre esse carro no YouTube, né? Então, vocês fiquem à vontade para pesquisar aí de outros canais. Muito provavelmente vocês já devem ter andado em algum Renegade em algum momento da vida de vocês também. É um carro que a gente vê bastante pelas ruas, então não tem nada de muito novidade. Mas falamos também dos apelidos carinhosos que o Renegade assumiu aí ao longo dos anos, né? Então, essa fama, ela é justificada na hora que você pega para dirigir o carro, e eu vou falar para vocês que em partes. Falar primeiro da versão 1.8, tá? Que é uma má fama geral do Renegade. Eu preciso falar um pouco das outras versões para conseguir contextualizar o porquê desse carro ficar tão mal falado aí ao longo dos anos. Começar com a versão 1.8, tem uma certa propriedade para falar dessa versão, porque minha matriarca teve um Renegade 1.8 logo que ele lançou. E foi a maior decepção automobilística da vida dela. Comprou o carro 0 quilômetro. Na época, a Jeep, ela conhecia um funcionário da Jeep, da Fiat, né, na verdade, de Belo Horizonte. E não sei como esse programa hoje está funcionando, tá? Mas na época, se não me falha a memória, se tiver algum funcionário da Jeep aqui, deixa nos comentários se eu estiver falando bobagem, explica direito aí pra gente como é que funcionava. Mas se não me falha a memória, um funcionário tinha direito de comprar 2 carros a cada ano ou a cada 2 anos, não sei, com um certo desconto. E esse funcionário estava construindo uma casa na época, estava precisando da grana, então ele comprou um carro para minha mãe, vendeu para ela depois, colocando uma margenzinha pequena ali. Então ela recebeu um baita desconto na hora de comprar e adquiriu o veículo. Galera, a versão 1.8 do Renegade é terrível, terrível. O câmbio, muito ruim, mas muito ruim mesmo. Você sentia todas as trocas de marcha, aquelas trocas com trancos, aquelas trocas imprecisas. O câmbio às vezes ficava confuso em que marcha ficar devido à baixa potência do motor Jurássico. Esse motor aí é da GM, um motor antigo que depois a Fiat adquiriu e fez algumas melhorias nele, né? Para modernizar o motor, mas ainda assim de vir de um projeto muito antigo, não tem milagre, né, galera, de você ressuscitar um motor tão antigo para os anos aí 2020 para frente, né? Na verdade, o Renegade foi lançado em 2015, então aí já na meada da década, né? Então, era um carro beberrão, andava pouco, porta-malas muito pequeno, espaço traseiro limitado, banco traseiro muito ereto. Então, assim, era um carro que viajava muito, meus pais, com minha irmã também, então um carro com 4 pessoas a bordo
era muito desconfortável, o carro já é pesado, o carro ficava pesado com malas, às vezes de viagens mais longas, ele simplesmente não dava conta, chegava até a ser um pouco perigoso, tá, na hora de ultrapassar, dependendo da estrada que você pegava, se tivesse uma carreta muito grande ou uma fila de carro maior, se quisesse ultrapassar mais de uma vez. Eu sei que não é recomendado, né, galera, pelo Código de Trânsito Brasileiro, mas nós não vamos ser hipócrita aqui a ponto de falar que vocês não fazem isso daí também no dia a dia de vocês na estrada, né? Então chegava a ser até um pouco perigoso com o carro carregado, de tão letárgico que eram as respostas do carro. Além disso, teve o problemático trocador de calor, que depois foi resolvido, se não me falha a memória, tá? Se não me falha a memória, eu vou deixar direitinho aí o ano, que parece que esse problema teoricamente foi resolvido, eu acho que foi em 2020. Mas adquiriu essa má fama aí, especialmente as versões flex, na diesel já não tem tanto problema, com o trocador de calor do câmbio. Então acabou virando meio que aquele carro zoado, né, galera? Tipo assim, porra, um carro com DNA Jeep, né? A Jeep carrega esse DNA muito forte de off-road, de um carro robusto, tal. Entregar um carro com motor manco que não aguenta nada de off-road, nada, nada mesmo. Roda uns monte de vídeo aí na internet de Renegade atolando em lugares banais, né? Então, ficou um carro zoadaço. Então, justifica aí essa má fama, essa zoação no Renegade. Só que, na hora que você pega essa versão diesel aqui, esses pontos de crítica que foram abordados, o trocador de calor, o motor muito letárgico, a falta de um DNA da marca, né, no off-road, nessa versão diesel aqui, especialmente na Trailhawk, se perde, né? Se perde essas críticas. Essa versão Trailhawk é óbvio que ela não é voltada para uma trilha pesada. A Quatro Rodas já fez um teste comparando um Renegade com um Troller, e é óbvio que o Troller se saiu muito melhor do que o Renegade Trailhawk numa trilha. Eu vou deixar o link dessa matéria, inclusive, na descrição, para quem tiver curiosidade. Só que, por exemplo, no caso do meu parceiro Rogério, que nos cedeu o carro aqui, ele estava saindo de um i30, gostava do carro, só que achava o carro muito baixo para a nossa realidade aqui. Já falei isso 1000 vezes em outros vídeos aí do canal. Você está chegando agora, né? Primeira vez no canal, não deve ter visto. Eu moro numa cidade com muitos buracos, ruas muito irregulares, muita rua de pedra fincada, muito quebra-mola. Então, assim, são muitos obstáculos a serem enfrentados aí no dia a dia. Meu parceiro Rogério, na época que ele foi comprar esse Renegade, ele comprou justamente a versão Trailhawk, que ele brincava que Viçosa parecia que você estava andando numa trilha mesmo, né? Numa trilha sem ser de terra, né? De pedra fincada, buracada, enfim. E nisso daí, essa versão, especialmente a versão Trailhawk, tá, galera? O Renegade é brilhante, a suspensão é muito gostosa, você pode passar nos quebra-molas mais rápido do que em carros convencionais ou até nas versões não preparadas para a trilha aí do Renegade. Ele tem um reforço na suspensão que tolera isso, o curso da suspensão é maior também, então ele não tem aquela batida seca, é uma suspensão bem gostosa, bem calibrada. Na hora que você está no asfalto com o carro, você vê que ele é um carro bem acertado para fazer curvas. Lógico que você está a bordo de um SUV, então é natural que a carroceria se incline um pouco mais do que um sedã ou um hatch, mas ainda assim é um carro muito bem acertado. E eu falo, galera, que assim, se o Renegade fosse lançado só nessa versão aqui, ou só nos motores diesel, na época seria um carro aclamado. Mas como isso não aconteceu, virou um carro zoado pelas versões 1.8. Virou o carro do formador de pendrive, do pai de Lulu da Pomerânia. Não sei o que vocês têm contra o Lulu da Pomerânia, os bichinhos são legal demais. Mas o SUV de shopping também, né? Mas aqui nessa versão Trailhawk, ele carrega o DNA da Jeep, ele entrega o que se espera de um carro da Jeep. Ele vem com os pneus mistos que a gente abordou aí anteriormente no canal, né? No canal não, no vídeo, né? O que é bem bacana para quem vai fazer uma trilha. E falando em trilha, né? Você estava comentando aí anteriormente,
não vai esperando muita mirabolância desse carro. Ele é um carro voltado para uso urbano e, eventualmente, você pegar uma trilha leve ou moderada. Uma trilha um pouquinho mais complicada, esse carro aqui já não é o ideal. E a falta de prazer ao dirigir, pelos problemas que eu falei da versão 1.8 do Renegade, são solucionadas praticamente em sua totalidade aqui na sua versão Flex. O câmbio com 9 marchas, ele troca as marchas de forma suave, ele não tem o problema do trocador de calor e sempre vem um engraçadinho, né? Falando, que eu já rodei não sei quantos mil quilômetros com o meu 1.8 aí e nunca deu problema no trocador de calor, isso aí, Helena. Cara, aí você tá sendo burro. Vou falar a verdade com você, você tá sendo burro. Porque se fosse para dar em todos os carros, isso aí teria sido detectado na época de desenvolvimento do projeto. Assim como você vê carros da Ford aí com um problematicíssimo câmbio Power Shift. Alguns modelos, alguns exemplares, chegam em quilometragens avantajadas sem dar dor de cabeça. E, como eu estou dizendo, se fosse um negócio que fosse dar problema em 100% dos carros, teria sido detectado na elaboração do projeto. O problema do trocador de calor existe, ele é sério, ele é caro, não significa que não aconteceu com você, que não vai acontecer com o outro, tá? Aqui nessa versão diz isso não acontece, e o câmbio aqui é muito bem escalonado. Na hora que você vê 9 marchas, você acha que vai ser chato, né? Toda hora ficar trocando de marcha e tal. E não, nas primeiras marchas ele troca as marchas meio que normalmente, né, como se fosse um carro de 6 até 7 marchas, e depois ele tem alguns overdrives para abaixar o consumo. Estão passando um trecho que não sei se estão reparando, com muitas faixas elevadas, e o carro passa muito gostoso, galera. Agora, alguns deslizezinhos aí no Renegade, por exemplo, eu acho a direção desse carro muito leve. Eu acho que ela poderia ser um tequinho mais pesado para passar mais segurança, especialmente em estrada. Ela é uma direção elétrica que na cidade fica mais leve do que na estrada, só que ainda assim, na hora que ela chega na estrada, eu acho que ela poderia ficar um pouquinho mais pesada. Outra coisa irritante nesse carro é a seta, a haste de seta. Além do toque na hora que você aciona nela, ser um negócio molenga, parecendo coisa vagabunda, na hora que você aciona ela, por ela ser muito molengona, tem chance de você dar uma farolada na pessoa que está vindo na outra direção. Isso não é legal, e isso não é só no Renegade, isso também na Toro, no Compass, Commander também é assim, enfim, carros que compartilham plataforma aí com o Renegade. Outra coisa que eu não gosto nesse carro é que, apesar da área envidraçada ampla dele, da sensação de amplitude dentro do carro, devido ao teto alto, devido à largura dele, que também é um carro bem largo, você tem uma sensação de estar num carro amplo. Essa coluna A aqui, ela é muito grossa. Então, dependendo de onde você for virar com o carro, dependendo de como você for entrar com o carro, pode ser que você se assuste com algum outro carro mesmo, ou uma moto, uma bicicleta, pedestre, nessa coluna aqui. Além disso, eu acho a área envidraçada traseira muito pequena e com colunas muito largas também. Então, às vezes, você precisa virar para trás para fazer alguma manobra, você não enxerga, mas tem o auxílio da câmera de ré, que não pega 100% da totalidade, né? Às vezes a gente precisa de um auxílio da nossa própria visão aí para estar fazendo alguma manobra, e ele peca nisso. Mas nós temos retrovisores aqui bem grandes, bem bacanas. Posição de dirigir aqui é muito legal também, é altinha, você vê praticamente todo o capô do carro, né? Tem alguns carros que você senta nele que você não enxerga o capô, aqui você vê. E isso traz uma sensação de robustez também, que o capô desse carro tem uma sensação, traz essa sensação de robustez, né? Esse carro aqui, galera, tá com 32.600 quilômetros rodados. Rogério, ele vai ver o vídeo aí e ele vai concordar comigo, não é do cara mais cuidadoso para andar, ele anda meio de qualquer jeito, e ele comprou esse carro para isso, né? Já contei a história dele aí. Estava insatisfeito com o i30, queria um carro mais altinho para ter que perder a paciência mesmo com quebra-mola, com buraco, então ele anda mais de qualquer jeito nesse carro. É impressionante, não tem um barulho de acabamento no carro. O acabamento é um ponto forte desse carro.
E, galera, falando dos pontos fortes desse carro, é impressionante que como que muita gente senta o pau sem dó no Renegade e ainda assim ele continua vendendo muito. E por que que isso acontece? Primeiro, os carros da Jeep, né? Não só o Renegade, que o pessoal senta muito pau, né? Senta pau no Renegade, Compass, Commander, enfim, os carros da Jeep como um todo, praticamente, exceto os mais top, né? Wrangler, que já vão ficando em preços mais proibitivos, mas os carros mais populares a galera senta o pau. E na Toro também. Na hora que você entra nesses carros, galera, eles te encantam muito. É muito bem acabado, é muito bonito, a ergonomia é boa, é tudo no alcance da mão, o carro é confortável, tem um nível de acabamento realmente melhor do que os carros da concorrência. Além disso, eles têm uma política muito agressiva de desconto para os carros 0 km, especialmente para PCD, idoso, PJ, produtor rural. Enfim, então tem muitas pessoas que conseguem comprar esses carros com esse desconto, então esses carros acabam ficando muito mais baratos do que a concorrência. Só que, por ter esses descontos, acaba virando uma faca de dois gumes na revenda, galera. Por quê? O preço de tabela FIPE desse carro, ele se baseia no preço de 0 km de tabela cheia, né, sem esses descontos. Tabela FIPE aí, ela pega a média do preço desses carros que estão sendo comercializados aí no estado e no país. Então, é muito difícil você conseguir vender um Renegade no preço de tabela. E eu falo isso com propriedade, que eu trabalho com compra e venda de veículos, e eu estou falando da realidade mineira, tá? O Brasil é muito vasto, pode ser que em outros estados, Renegade, Compass, enfim, esteja com o mercado em alta. Não tem como eu falar para todos os estados, é muito difícil ter conhecimento para tudo isso. Mas na realidade mineira, é impossível quase você vender um Renegade no preço de tabela, né? E isso aí ocorre por causa dessa política de desconto, que é muito agressiva, fica muito atrativo você tirar esse carro 0 km. E são carros que vendem muito, locadora compra muito esses carros, frotista compra muito esses carros, enfim. São carros que estão muito aí no mercado e a pessoa física também acaba que compra esse carro. Então, na hora que você vai comprar um Renegade usado, a abundância nesse carro no mercado de usados é gigantesca. Então, já falamos aí da má fama mecânica geral do carro, agora nós estamos falando da má fama de revenda, né? Então, como tem muito no mercado de usados, por que que o cara vai escolher o seu? Ah, mas o meu tá revisado, o meu não tem detalhe, o meu, enfim, tá em estado de zero, tal, tal, tal. Galera, dependendo do ano e da versão que você pega esse carro, você joga aí em Webmotors, Seminovos BH, né, falando da realidade mineira aí também, tem assim 300, 400 opções daquele ano e versão desse carro. Então, por que que o cara vai escolher o seu em específico, sendo que tem 400 outras opções que, você peneirando dessas 400 outras opções, eu garanto que vai ter pelo menos aí umas 80, 70 em excelente estado, talvez com a quilometragem até próxima da sua, revisada e autorizada e tudo mais, né? Então é complicado. Mas, igual eu falei, essa versão diesel aqui é o que o Renegade, teoricamente, deveria ser, né? Um SUV com DNA Jeep, gostou de dirigir. Esse motor diesel traz essa sensação de SUV raiz, né? O Renegade não é um SUV raiz, mas esse motor diesel ajuda a trazer esse DNA da Jeep. Porém, o que é um trunfo nesse carro, que é um motor diesel, acaba que tá caindo em desuso, né, galera? O motor diesel aí que antes era queridinho, né, pela sua durabilidade, pela sua economia, o diesel era mais barato que a gasolina, agora os preços já estão se equiparando em algumas regiões do país, o diesel já até superou o preço da gasolina. O motor diesel, por ter a sua manutenção mais elevada, o preço do combustível está igual ou até maior da gasolina, as pessoas têm optado pelas versões flex. E já que estamos falando das versões flex aí do Renegade, a Jeep
uns 2 anos atrás, 2 anos atrás, não vou saber ao certo, lançou a versão 1.3 desse carro, 1.3 turbo, né, do Renegade, e descontinuou as versões diesel. Então, se você quer um Renegade diesel, você só consegue encontrar usado. Eu já tive a oportunidade de dirigir um Renegade 1.3 turbo num período de uma semana em trechos mistos de asfalto e terra. Isso ocorreu numa viagem, nós fomos para Bahia, fizemos Trancoso, Arraial da Ajuda e Caraíva, num Renegade Longitude T270 1.3 turbo. Estava andando no carro com 5 pessoas, porta-malas cheio até o talo, tivemos que tirar o tampão do porta-mala, estava aqui quase tampando ali o vidro traseiro todo, então andamos com um carro bem pesado. E galera, motor 1.3 turbo ajudou bastante na má fama mecânica do Renegade. Por quê? Logo que esse motor foi lançado, teve relatos aí de gente com 5.000 quilômetros não tendo uma gota de óleo dentro do motor e o motor fundindo. Esse motor consumia muito óleo quando foi lançado. Tá certo. Foi trocado em garantia, normalmente, né, na maior parte dos casos, foi trocado em garantia aí pela Jeep, mas acaba que se o motor não está durando 5.000 quilômetros, as pessoas ficam com o pé atrás de como que vai ser a durabilidade desse motor 1.3 turbo aí da Jeep. Diz que foi solucionado, realmente a gente não tem visto mais relatos aí de motores 1.3 fundindo, né? Esse motor 1.3 turbo fundindo, consumindo muito óleo e tal, mas fica aquela pulguinha atrás da orelha. Além disso, o motor 1.3 turbo, ele é um motor muito pequeno para a potência e torque que ele entrega. Ele tem potência e torque muito parecidos com o da 320i da BMW, que é um motor 2.0, um motor muito maior, um motor que trabalha com mais folga. Esse motor 1.3 turbo, ele trabalha meio que não no limite, né? Porque nenhuma montadora projeta um motor para trabalhar 100% no limite, mas ele entrega meio que potências e torques muito milagrosos, né? Pelo tamanho dele. Então, o futuro dirá se esses carros vão abrir o bico, se vão dar muita dor de cabeça. Não tem carros com quilometragem tão avantajados aí, né? São motores mais novos. Tem um ou outro ali que já passou dos 100.000 quilômetros. Teríamos que conversar com os donos para ver como é que foi a experiência deles ao longo desse tempo, mas são poucos carros que já atingiram quilometragem exorbitante. Então, dito tudo isso, galera, uma série de coisas das outras versões, das outras motorizações do Renegade trouxeram a fama de zoado para esse carro, sendo que na versão diesel ele é um ótimo carro, é um carro gostoso. E eu tô pagando muito a minha língua. Rogério, quando foi comprar esse carro, eu falei com ele que ele estava maluco. E eu tô achando esse carro aqui uma delícia. Pesquisei os principais problemas crônicos desse carro, e esse carro não tem tanto problema crônico quanto os outros, né? Então acaba que carregou essa fama de zoar, de carro maiado e tal, e essa versão aqui, diesel, ficou sendo injustiçada. Então vale a pena botar esse carro na sua garagem? Galera, assim, se você não está com o pé atrás, né, com os motores diesel, não liga de pagar pelo diesel, tem uma graninha aí para pagar a manutenção mais elevada, quer ter um carrinho gostoso, com a sensação de SUVzinho, com motor diesel, o barulhinho do diesel é legal, por R$ 115.000, eu consegui o preço de tabela desse carro hoje, tá? Nós estamos aí no finalzinho de agosto de 2024. Eu considero uma boa compra, de verdade mesmo. Eu só não pagaria preço de tabela nele. Como eu disse, como tem muita opção de Renegade no mercado, ele abre muita margem para você barganhar, para você conseguir descontos. Galera, quando vem gente para consignar Renegade com a gente lá na Conze, minha loja de veículos, eu juro para vocês, eu arrepio da ponta do pé até meu último fio de cabelo. Por quê? Geralmente as pessoas gostam do carro. Geralmente as pessoas são entusiastas do carro, compram um carro achando que é um carrão. E na hora que você vai explicar tudo isso que eu tô falando para você, para vocês aqui do vídeo, é, normalmente as pessoas não entendem, ué, mas como? Você vê tanto nas ruas, teoricamente, quando você vê muito carro nas ruas, é um carro bom de venda, né? É o que as pessoas partem do princípio.
E o mercado do Renegade, pelo menos em Minas Gerais, é muito delicado, muito ruim se você não tiver com a precificação correta desse carro. A gente sempre recomenda, galera, as pessoas na nossa loja, se um Renegade tiver numa quilometragem dentro do razoável aí para o ano dele, tiver bem conservado e tudo mais, começar anunciando o carro aí pelo menos uns 6, 7 mil abaixo da tabela e com a mente aberta para dar um desconto de até 10 mil. Lógico, pode ser que você consiga vender seu carro na tabela, isso é óbvio. Sempre aparece algum doido aí, cisma com o carro, ou já te conhece de algum lugar, tal. Às vezes está meio alheio a como é que é o mercado desse carro, também pode ser que você consiga vender. Só que, da minha experiência, nós já comercializamos muitos Renegades, muitas Toro, muitos Compass. Se não coloca o carro 6 a 7 mil abaixo da tabela, não vende, não vende. Tô falando assim, como regra geral, tá? Lógico que tem exceções. Então, se você acha um carro desse aí, uns 6, 7, 8 mil abaixo da tabela, em bom estado, com histórico bacana, laudo cautelar aprovado, Robinho recomenda a compra da versão diesel. A versão 1.8 é nem pensar. A versão 1.3 turbo, ela anda um pouquinho mais que essa, mas tem a ressalva desse motor, né? O tempo vai dizer se esse motorzinho vai abrir o bico ou não. Esse daqui é muito gostosinho de dirigir, muito bem acertado. Acho que é o que as pessoas procuram quando pensam em Jeep, né? As outras versões não, as outras versões são realmente SUVs de shopping, realmente são carros mancos, realmente são carros problemáticos. Estou falando especialmente da 1.8 aspirada, tá? Enquanto esse daqui não tem problemas crônicos, é gostoso de dirigir, tem boa resposta de motor, é econômico. Nós estamos fazendo uma média aqui de 11,9 quilômetros por litro num trecho médio não, né, galera? Nossa senhora, num trecho misto de cidade e asfalto, né? Então, assim, considero um carro bem bacana, especialmente se você não tem família, tá? O porta-malas desse carro é muito pequeno mesmo. Para trás ele não é confortável. Se for você com mais uma pessoa, ou às vezes até você com um filho, que aí você tem a opção de rebater o banco, né? Para comportar mais bagagem lá atrás, aí sim ele é interessante. Mas se você tem uma família maior, eu já olharia um Compass diesel ou talvez um T-Cross que tem um porta-malas maior. Falando aqui agora um pouquinho dos concorrentes que incomodam mais o Renegade, né? No caso aí de T-Cross e HR-V. O T-Cross, ele é um SUV bem mais urbano do que essa versão Trailhawk que a gente está a bordo aqui. Então, se você está pensando em comprar um carro mais para estrada, mais para dentro da cidade, eu acho que o T-Cross ele entrega mais prazer ao dirigir, ele entrega um pouquinho mais de conforto e ele entrega um acabamento pior também, tá? Então, para uso urbano eu recomendo mais o T-Cross. O T-Cross desvaloriza menos também, o T-Cross tem uma revenda melhor do que o do Renegade. E tem o HR-V da Honda também, né? O HR-V mais novo, motorzinho 1.5, péssimo, manco, não gosto de forma alguma, não recomendo a compra. Tem a confiabilidade aí da Honda, né? É um carro Honda, mas ele é muito letárgico. As versões anteriores, 1.8, já tem um desempenho um pouco melhor e é uma excelente compra também, mais voltado para as áreas urbanas. O que eu gosto mais desses carros aí para uso urbano, tá, galera? Você mora numa cidade com asfalto melhorzinho aí comparado com Viçosa e tal, é o T-Cross, apesar do acabamento fraco aí da Volkswagen. Eu gosto de um carro um pouco mais esportivo, eu valorizo muito o prazer ao dirigir, e nisso o T-Cross é superior ao Renegade, é superior ao HR-V. Agora, se você mora numa cidade muito esburacada, como é o caso aqui, se você tem alguma chácara, ou gosta às vezes de passear numa trilhazinha final de semana aí que não seja muita loucura, né? Muita confusão, muita toleiro, enfim, o Renegade pode ser a opção mais interessante para você. Mas corra dos 1.8, galera, não faz isso com sua vida, não. Falar a verdade mesmo. 1.8 é furada, 1.3 turbo anda muito bem, mas tem a ressalva que eu falei do motor. Eu acho o Renegade mais interessante, o diesel, tá?